Olá pessoal, paz de Cristo, eu sou o Darlan e este é o mais novo vídeo de Escrituras e Café. Hoje eu vou falar de um tema bem importante na caminhada cristã, que faz parte de todas as etapas da nossa peregrinação aqui, que vai desde a conversão até a partida para a morada eterna, que se trata da batalha espiritual. Só que eu não vou tratar sobre demônios, diabo e nem ações específicas desses seres, mas nós sabemos, como crentes, né, que essas ações são bem nítidas, né? É só olhar o mundo como está, né? Assim caminha a humanidade. Corrupção, degradação moral, escândalo atrás de escândalo. Isso é perceptível até para não cristãos. O que vamos tratar aqui especificamente, como podemos, como cristãos, suportar, resistir, né? Como estar preparados para essa batalha do reino invisível. Com qual equipamento, né? Um equipamento mais forte e poderoso, armadura mais forte até que a do Cavaleiro de Ouro Shaka, né? Que é aquele dos Cavaleiros Zodíaco, que é mais próximo de Deus, a armadura mais forte que a dos Mandalorianos, que é feita de Beskar, e capaz de suportar golpes de sabres de luz. Mais forte também do que a armadura do Homem de Ferro, Mark IV, na qual ele se bateu contra o Hulk, né? Estilo Homem de Aço, Cyborg. Esses trajes aí são fichinhas perto do equipamento que eu vou falar. Mas antes, peço que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios. Vamos então lá para o texto, né? Está em Efésios 6:10, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É uma palavra que ele repete bastante, é firmes, né? Sejai, ficai firmes. E nesse contexto, basicamente, é a batalha espiritual. E por ser espiritual, não tem que ser entendido como algo além do nosso alcance, não. Ela acontece aqui e agora, entre nós, no meio de nossos relacionamentos familiares, trabalho, na sociedade em geral. Também na forma como agimos com o que Deus nos deu, os talentos que Ele nos deu. O que é certo é que não podemos ficar neutros nessa luta. O Senhor diz, ou serve a um Senhor ou a outro. Não tem como ficar em cima do muro. Então, o que o apóstolo Paulo quis dizer quando falou em dia mau, essa expressão, né? Trata das aflições, das turbulências da vida, né? A gente sabe muito bem na história de Jó, né? Dias maus, né? Não quer dizer só dia, pode ser meses, anos até. Então, nessa passagem, Paulo fala desses seres que são dominadores, desse mundo tenebroso, seres que planejam, executam o mal, têm estratégias detalhadas que envolvem nossas vidas, né? Roubar, matar e destruir. No capítulo 2 de Efésios, ele chama eles de príncipe das potestades do ar, né? Eles querem influenciar, buscam influenciar todos nós, pensamentos e ações, né? Soprando dúvidas ali para negar a Deus, minimizando até o efeito do pecado, né? Como aconteceu com Eva no paraíso. Nessa batalha ele fala de fortalecimento e firmeza, também da ideia de autoridade. Temos que tomar posse da autoridade otorgada a Jesus através de sua vida de obediência a Deus e que Ele nos concedeu também. O próprio Senhor Jesus, em Lucas 11:22, né, quando está falando sobre o valente que dominava ali a casa, sem nenhuma restrição, chega depois o mais valente do que ele, e vence e toma-lhe toda a armadura. Isso é um prenúncio da vitória de Jesus na cruz. Né, e aquele primeiro valente é o diabo. Então, tanto em Efésios 6, quanto esse texto de Lucas 11, a armadura é o termo grego panóplia, né, que é a couraça, a roupa dos legendários, os líderes ali, os oficiais do exército romano. Então, Paulo utiliza do exemplo dos centuriões, os soldados do exército romano,
e também bebe da fonte de Isaías 59:17, né? Onde ali o profeta Isaías fala da armadura usada pelo próprio Deus. Então, o soldado romano, quando saía à guerra, ele era totalmente equipado para enfrentar o inimigo. Da mesma maneira, Deus não nos envia ao campo de batalha sem a devida proteção. Paulo argumenta que devemos nos apropriar dessa armadura e vesti-la para poder batalhar espiritualmente. Então, é interessante que Paulo escreveu essa carta enquanto ele estava preso, estava algemado, sozinho, e quem sabe até se sentindo abandonado pelos homens, mas não por Deus. Ele afirma ali que nem a luta dele, nem a nossa luta é contra carne e sangue, né? Não é contra pessoas, mas justamente para a libertação de pessoas da opressão maligna. A nossa luta é contra a injustiça, falsidade, manipulação, hipocrisia, uma batalha travada no íntimo dos corações. Diante de tantas situações sombrias que vemos aí, é aí que faz sentido usar essa armadura, né? Fazendo necessário que nos rendamos a Deus com fé, tendo a certeza de que estamos revestidos com estas ferramentas, estes recursos que são a única, né? Não tem outra opção, são a única maneira de resistir e de sairmos vitoriosos dessa peleja. Então a armadura inclui diferentes componentes para resistir aos ataques. Tem itens de defesa e itens de ataque. Então, os itens de defesa, o primeiro deles é o cinto da verdade. Refere-se àquele largo cinturão de couro que os soldados romanos usavam para proteger-se e usavam, né, como sinal de sua patente. Nós, soldados de Cristo, servidores de Deus, né, temos que ser honestos, íntegros, sem dúvida palavra. Assim devemos também cingir nossos lombos com a verdade, assim como Deus é o Senhor da verdade e o maligno é o pai da mentira. E a verdade tem que ser entendida também como a palavra de Deus. Temos que estar alicerçados, sustentados por ela. Outro item é a couraça da justiça. Essa couraça, né, essa roupa, protegia o soldado contra um golpe fatal no coração ou outros órgãos vitais. Assim, o soldado espiritual ele deve ser protegido de tais ataques quando tem sua alma e seu coração fechados para as setas do diabo através da justiça de Cristo recebida pela fé, não deixando nenhuma brecha e se apropriando da justiça de Deus que é imputada nele, enquanto o seu pecado é imputado a Cristo. Calçados no Evangelho da Paz. Os soldados eles utilizavam botas ou sandálias de couro e tinham a marcha mais firme, né? Eram de couro, mas tinham pontas ali embaixo, né, para dar firmeza no seu pisar. Até também a questão de obstáculos e animais, né? Assim, o soldado espiritual deve estar preparado para anunciar o Evangelho com firmeza, mantendo a marcha, né? Uma cadência ali firme, constante, sem vacilar, e para isso é preciso estar fortalecido em Deus e atento aos obstáculos colocados no caminho e não escorregar. Então, é um adereço para proteção e também estabilidade. O escudo da fé. Aí refere-se ao grande escudo romano, capaz de deter as flechas inflamadas que o inimigo arremessava para nós, né? Fazendo essa analogia para nós. O escudo da fé torna eficaz o ataque de Satanás, de plantar dúvidas em relação à fidelidade de Deus e sua palavra. Nossa fé é como um escudo de ouro para guerreiros fortes e habilidosos, derrubando todos os dardos do diabo, para que estejamos mais convictos, confiantes e destruirmos todas as incertezas. Outro item é o capacete da salvação. O capacete romano era de couro ali, com metal, e protegia a cabeça do soldado de ataques mortais. Então a cabeça, entendemos que ela é o centro da mente, dos pensamentos, né? E quando ela possui esperança, não vai ali absorver doutrinas falsas ou se deixar influenciar pelas tentações de Satanás, né, que seriam esses dardos. Uma pessoa que não tem a Deus, né, não salva, é incapaz de proteger, porque é incapaz de discernir entre verdade e mentira. E conforme é dito em Romanos 12:2, Paulo fala para não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos sempre renovando o nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente com a mente, né, de um salvo, de um eleito, é que podemos conhecer a vontade de Deus. A arma de ataque que ele fala aqui é a espada do Espírito. Para o soldado romano, essa era a única arma de ataque. O soldado de Cristo é a arma de ataque por excelência. Ela se refere ao poder da palavra de Deus. Ali nas tentações que Jesus sofreu ali no deserto, ele contra-atacou o diabo com as Escrituras, com a palavra de Deus. É dito em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz
e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E por fim, para arrematar, né, Paulo acredita que a oração é o elemento mais importante ali para a vitória e maturidade espirituais. Então, tem que estar junto à armadura. Precisamos nos voltar sempre para Deus, dedicando-nos à oração e consagração, suplicando e intercedendo uns pelos outros. A oração é vital para manter as outras partes da armadura e a questão da luta, que é constante, né, fortalecendo o soldado contra o mal, intercedendo não só por sua vida, mas pelas pessoas que o cercam. E isso se dá quando sempre estamos buscando, na verdade, a ajuda do Espírito Santo. Apesar das dificuldades, nossa força está em Deus, que nos permite vencer. O Senhor Jesus fala em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, precisamos dessa armadura e também constantemente estar em oração. Para concluir, nós, como bons soldados de Cristo, somos chamados não só para contemplar a autoridade de Deus, mas para usarmos ela para as nossas batalhas, né? Quando o Espírito nos regenera, nos tornamos automaticamente inimigos das trevas, e aí um alvo é posto nas nossas costas. Por isso que temos que estar sempre vigilantes, fortalecidos no Senhor, né? Amparados pela salvação, pela justiça, pela verdade, pela fé, para que possamos nos defender das investidas do diabo, suportando com perseverança os dias maus, protegendo nossa mente e coração, estando firmes sobre a rocha e andando na verdade. Utilizando o nome de Jesus, sim, pois é Ele que tem todo o poder nos céus e na terra. Nós cristãos somos chamados a ser exército do Senhor, e todo aquele que se levanta contra um servo do Senhor, se levanta contra o próprio Deus. E é através da palavra, seguindo os princípios do Evangelho, da oração, da comunhão com os outros irmãos, que teremos mais força, renovaremos nossas forças e fortaleceremos os outros. Né? Teremos também mais discernimento para enfrentar as batalhas diárias, confiando no poder de Deus, né? Esse Deus que é sempre fiel e não permite que sejamos tentados além do que possamos suportar. Então, vista a sua panóplia e fique firme. Pois é, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu agradeço pela atenção. Espero que todos tenham gostado. Se gostou, né, peço que nos ajude aí, compartilhe, curta e compartilhe essa mensagem. Também pode dar sua opinião. Um abraço e a paz de Cristo